Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o livro de Amós da Bíblia Sagrada. O livro de Amós, um dos livros proféticos do Antigo Testamento, possui um caráter singular, pois apresenta a voz de um profeta que, embora originário de Judá, o Reino do Sul foi chamado por Deus para profetizar no Reino de Israel, o Reino do Norte. Amós viveu no reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel, durante o século VIII a.C., um período marcado por uma relativa estabilidade política e prosperidade econômica em Israel. No entanto, essa prosperidade material contrastava com a corrupção social e a decadência espiritual que assolavam a nação. Autor e contexto histórico. Amós era um simples pastor e cultivador de sicomoros da cidade de Tecoa, localizada em Judá, uma região que ficava ao sul de Israel. Ele não era um sacerdote nem um profeta profissional, mas um homem comum chamado por Deus para levar uma mensagem de condenação e arrependimento. Seu ministério se deu entre os anos 760 e 750 a.C., e ele teve como foco o reino de Israel, especialmente a capital Samaria. Durante esse período, o reino de Israel experimentava uma era de grande prosperidade material, especialmente sob o governo de Jeroboão II. No entanto, essa prosperidade foi acompanhada por uma crescente desigualdade social, exploração dos pobres, corrupção nos tribunais e a prática de uma religião vazia, sem uma verdadeira transformação moral e espiritual. Estrutura e conteúdo. O livro de Amós é composto por 9 capítulos, e sua estrutura pode ser dividida em várias seções distintas. Oráculos contra as nações. Amós 1. Amós começa seu livro anunciando o juízo de Deus não apenas sobre Israel, mas também sobre várias nações vizinhas. Ele profetiza contra Damascus, Aram, condenando a violência e brutalidade de seus governantes. Gaza, Filístia, pela captura de prisioneiros e tráfico de escravos. Tiro, Fenícia, pela quebra de alianças e pelo tráfico de escravos. Edom, pela violência contra os irmãos de Israel, os edomitas. Amon, pela violência e crueldade com os povos inimigos. Judá e Israel. Amós também profetiza contra os próprios reinos de Judá e Israel, acusando-os de desobedecer a Deus, sendo tão culpados quanto as nações pagãs ao redor. Esses oráculos servem como uma introdução ao tema central do livro, a justiça de Deus contra o pecado e a iniquidade, independentemente de onde ocorra. Acusações contra Israel, Amós 3 a 6. Após denunciar as nações vizinhas, Amós se volta especificamente para o reino de Israel. Ele começa a apresentar uma série de acusações contra o povo de Israel. Ele denuncia a hipocrisia religiosa, pois o povo de Israel estava praticando rituais e sacrifícios, mas sem um coração sincero. Deus rejeita a adoração que é vazia de justiça e retidão. Exploração dos pobres. Os ricos estavam acumulando riquezas às custas dos mais necessitados, explorando os trabalhadores e negligenciando os direitos dos mais fracos. Corrupção nos tribunais. Os juízes estavam sendo corrompidos, e as decisões eram feitas com base em subornos e favorecimento de poderosos. Amós insiste que Deus não se agrada de rituais religiosos desprovidos de justiça social, e que ele exige um comportamento moral reto em todos os aspectos da vida cotidiana. Chamado ao arrependimento. Amós 5. Amós convoca o povo de Israel a se arrepender de seus pecados e a buscar a verdadeira justiça e retidão. O famoso versículo de Amós 5 verso 24, mas deixa a justiça correr como as águas, e a retidão como um rio perene. Resume a exigência divina de que a verdadeira adoração a Deus deve se manifestar em ações concretas de justiça e amor pelo próximo. Visões de juízo, Amós 7 a 9. Amós descreve uma série de visões simbólicas que Deus lhe dá para ilustrar o juízo que está por vir. Essas visões incluem a visão de um gafanhoto, Amós 7, que devora a colheita de Israel, simbolizando a devastação que viria sobre o reino. A visão de um fogo, Amós 7, que indica o consumo das terras de Israel. A visão de uma prumo, Amós 7, representando a medição da justiça divina sobre Israel. A visão do verão de frutas, Amós 8, que indica o fim da nação e o julgamento iminente. Restaura o futuro, Amós 9. Apesar de todas as condenações, o livro de Amós termina com uma nota de esperança. Deus promete restaurar Israel após o julgamento, trazendo uma época de prosperidade e paz. Ele promete levantar o tabernáculo de Davi e restaurar o reino, garantindo que no futuro, Israel experimentará bênçãos e harmonia sob a justiça divina. Temas centrais: justiça e retidão. O livro de Amós é, em grande parte, uma exortação à justiça social. Ele condena a exploração dos pobres e a falta de equidade nos tribunais.
destacando que a verdadeira adoração a Deus está relacionada à justiça praticada na vida cotidiana. Condenação da hipocrisia religiosa. Amós critica a falsa religiosidade, onde rituais e sacrifícios são realizados sem uma transformação genuína do coração. Para Amós, a obediência a Deus deve se refletir em um compromisso com a justiça social. O juízo de Deus. O livro enfatiza que o juízo de Deus virá sobre aqueles que praticam a iniquidade, sem exceção, seja em Israel ou nas nações vizinhas. Esse juízo, no entanto, é sempre ligado à esperança de restauração para os justos. Relevância e aplicações. A mensagem de Amós continua a ser extremamente relevante nos dias de hoje. Ela desafia os indivíduos e as sociedades a refletirem sobre a verdadeira natureza de sua fé, incentivando a prática da justiça, a proteção dos direitos dos mais fracos e a integridade no trato com os outros. A mensagem de Amós também questiona as práticas religiosas vazias, mostrando que sem uma transformação interior e um compromisso com o bem-estar do próximo, a adoração a Deus perde seu valor. Em resumo, o livro de Amós é uma profecia contundente que denuncia a injustiça social, a hipocrisia religiosa e o pecado de Israel, mas também aponta para a restauração de um povo que se volta para a verdadeira justiça e a verdadeira adoração a Deus. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.